Olá, pessoal. Meu nome é José Emílio Dias, eu sou médico veterinário e atuo como assistente técnico para biológicos pela FAIPA. E eu estou aqui para apresentar para vocês o trabalho intitulado Uso de uma vacina viva de vírus livre contra a doença de Gumboro aplicada via em ovo em matrizes pesadas. Bom, pessoal, a imunização das matrizes contra a doença de Gumboro, especificamente falando, ela constitui aí uma das ferramentas mais importantes no controle da doença, porque através de uma boa imunização das matrizes, a gente consegue passar para a progênie anticorpos que vão justamente proteger essas aves num período que seria de maior susceptibilidade, que seria o momento onde a ave ainda não começou a produzir sua própria imunidade, que a gente chama de imunidade ativa. Então, a imunização das matrizes é de suma importância. Além disso, o programa vacinal das matrizes, ele tem como objetivo também a proteção das próprias matrizes, né, que precisam estar bem protegidas para transmitir esses anticorpos para a progênie. A gente sabe que o programa vacinal das matrizes ele é muito robusto, né? Inclui aí vacinações contra diversas doenças. E pensando nisso, a vacinação contra o gumboro, ela não pode interferir negativamente na resposta para essas outras enfermidades também, né? Então, hoje no mercado existem diversas tecnologias e diversas estirpes virais vacinais, né, contra a doença de gumboro, mas falando especificamente de uma nova categoria, que são as vacinas de imunocomplexo natural. Elas são vacinas de vírus livre, né, sem formação de complexo imune no laboratório, mas são vírus livre, que ao ser aplicado na ave, seja pela via em ovo ou pela via subcutânea, ainda no incubatório, esse vírus vacinal ele não vai iniciar sua replicação de forma instantânea, mas também não vai ser neutralizado e inativado pela resposta imune da ave, né? Ele vai interagir de tal forma que vai ter sua replicação retardada e o início, então, da sua imunidade ativa e da replicação do vírus vai ser aí por volta de 2 a 4 semanas, que vai depender muito dos níveis de anticorpos maternos que essa ave vai ter. O objetivo desse estudo, então, foi basicamente observar a dinâmica da resposta vacinal de MB1, que é uma vacina de imunocomplexo natural, nas matrizes, e observar os impactos na soroconversão contra a doença de Newcastle que MB1 poderia causar, né? Para isso, então, foi avaliado aves alojadas numa granja de matrizes pesadas, localizada no Paraná. Foram vacinadas aí aproximadamente 180 mil aves com MB1 ainda no incubatório pela via em ovo, no 18º dia de incubação. As colheitas, elas foram realizadas sempre no mesmo aviário do núcleo, então foi escolhido um aviário que estavam alojadas aproximadamente 22.400 fêmeas. O programa vacinal, isso falando de vacinas vivas e falando especificamente de Newcastle ou de Gumboro, ele englobava aí 2 doses de vacinas contra o Gumboro, sendo a primeira realizada ainda no incubatório, né, no 18º dia de incubação, e na 13ª semana foi feito um reforço com a vacina viva, via água de bebida, né, também com a estirpe MB. Para a doença de Newcastle, foram feitas 4 doses de vacinas vivas, na primeira, na quarta, na 7ª e na 15ª semana, todas com uma vacina viva estirpe VH. As análises que foram realizadas, então, contemplaram biologia molecular através da técnica de PCR, RFLP, de amostras de bursa de Fabrícios que foram colhidas com auxílio de FTA-CARD. Foi realizada também a sorologia através da técnica de ELISA, isso para Gumboro e também para Newcastle, se utilizando o kit da IDEXX. Foi realizada a histopatologia de bursa de Fabrícios através da identificação dos scores de depressão linfóide, através da determinação da European Pharmacopeia, onde variam aí os scores de 0 a 5, sendo 0 sem lesão. O score 1 seria de 1 a 25% de depressão linfóide, o 2 seria de 26 a 50%, o 3 seria de 51 a 75%, o 4 seria de 76 a 99%, e o 5 seria 100% de depressão linfóide. O cronograma das colheitas, então, elas já se iniciaram já no primeiro dia, através da colheita de 20 amostras de soro para a sorologia. Nos dias 18, 26, 33 e 42, foram colhidas 20 amostras de soro para a sorologia, 4 amostras de bursa de Fabrícios para a PCR e 5 amostras de bursa de Fabrícios para histopatologia.
Nas semanas 8, 10, 12 e 17, foram colhidas 20 amostras de soro para a sorologia. Como resultado, então, especificamente aqui de biologia molecular e de histopatologia, a gente tem que nas duas primeiras coletas, né, com 18 e com 26, tivemos como resultado para PCR negativo, ou seja, não havia nenhum vírus de Gumboro colonizando a bursa, e esse resultado, ele se confirma através da histopatologia, onde não foi detectada depressão linfóide significativa, o que acontece quando há replicação viral. E nas duas coletas posteriores, né, de 33 e 42 dias, foram detectadas estirpes vacinais do grupo molecular 11 fibro MB, e foi detectada também a depressão linfóide score 3, que demonstra que havia replicação viral, e foi o momento que o vírus iniciou sua replicação na bolsa de Fabrícios com 33 dias. Né? Esses resultados de depressão linfóide, eles vão de encontro com o que a gente observa na literatura, em que falam aí, se usando vacina viva de Gumboro, é encontrado um score aí de 2 a 3, e varia muito de acordo com a estirpe vacinal e também a tecnologia da vacina. É sempre bom lembrar também, com relação à meia-vida dos anticorpos maternos. A gente tem na literatura estudos que demonstram isso utilizando a vacina MB1, que a colonização da bursa de Fabrícios acontece por volta aí dos 18 a 24 dias. Entretanto, a gente tem que lembrar que a meia-vida dos anticorpos maternos no frango é de 3 dias, enquanto nas matrizes é de 5 a 6 dias. Então, a queda dos anticorpos maternos nas matrizes é mais lenta, e isso altera um pouco também a dinâmica de resposta vacinal. Aqui são dados da sorologia para Gumboro, então a gente pode observar a queda dos anticorpos maternos acontecendo de forma natural, e a gente pode observar também a soroconversão sendo evidenciada aqui com 42 dias. Né? Então a gente observa aí que os títulos de anticorpos, eles se mantiveram basicamente estáveis aí por volta de 2.600 até no máximo 4.200 durante esse período. É interessante também lembrar que na sorologia, todas as aves haviam soro convertido já a partir dos 42 dias. Então, desde os 42 dias, não havia nenhuma ave mais no grupo 0 do ELISA. E os resultados estáveis de 12 a 17 semanas, eles dão indícios para a gente de que não seria necessário a vacinação com a vacina viva no campo, né? E que somente a dose realizada no incubatório já seria suficiente para servir como prime para vacinação inativada com 18 semanas. Aqui são os dados sorológicos para Newcastle, então a gente também observa a queda natural dos anticorpos maternos, né? E aqui eu identifiquei as datas que foram realizadas as vacinações com vacinas vivas no campo, e também a gente observa a soroconversão sendo mais evidenciada aí a partir dos 42 dias e se manteve estável durante o período. Né? Aqui a gente tem um gráfico diferente do que foi observado para Gumboro, mas a gente tem que lembrar também que são vírus que têm características de replicação diferentes e por isso o gráfico também é diferente, mas mostra que existiu aqui a soroconversão. Então, a gente pôde observar, né, que a replicação do vírus vacinal não aconteceu logo após a administração da vacina, ela aconteceu, sim, por volta dos 33 dias. A MB1 se mostrou segura para o uso em matrizes, uma vez que não interferiu na soroconversão da vacina contra a doença de Newcastle. A resposta sorológica para Gumboro foi satisfatória, e mesmo com somente uma dose de vacina no incubatório, provavelmente já seria suficiente para servir como prime para vacinação inativada. Aqui estão nossas referências e muito obrigado pela atenção. Fica aqui o meu contato.